Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Ana Cotileiro, licenciada em Engenharia Química e com uma vasta experiência em gestão na área da sustentabilidade e é atualmente diretora de ESG no Grupo Champalimau. Uma das suas áreas de especialização é precisamente a sustentabilidade. E hoje vou ter a oportunidade de falarmos com a Ana para discutir o tema da gestão sustentável nas PMEs. Ana, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a tua participação aqui no podcast do Voice Leadership. É um prazer ter-te como mentora e também aqui como participante neste podcast. E, portanto, em primeiro lugar, bem-vinda aqui à nossa sessão. A primeira questão que eu gostaria de colocar é porquê é que achas que a sustentabilidade é tão crítica para a competitividade das pequenas e médias empresas? Em primeiro lugar, eu é que quero agradecer a oportunidade de poder participar nesta iniciativa, com a qual me identifico muito. A grande pergunta que as PMEs devem fazer é se querem ser elas. Portanto, a sustentabilidade é uma área, as empresas estão a ser cada vez mais escrutinadas. O que acontece é que esse escrutínio começa agora a integrar requisitos de sustentabilidade, obrigações de sustentabilidade. A grande pergunta que as empresas devem fazer é se querem ser elas a fornecer os dados para esse escrutínio ou se aceitam que esses dados sejam fornecidos por outros e sem saber exatamente o que é que está a ser partilhado. Por um lado, isto é válido por via das regras de mercado. Por via das regras de mercado, porque muitas vezes as PMEs têm como clientes grandes empresas. E essas grandes empresas têm grandes obrigações na área da sustentabilidade. Por terem essas obrigações, elas também vão obrigar a que os seus fornecedores cumpram determinadas obrigações. Por exemplo, os fornecedores podem ser obrigados a calcular a pegada da AMBIT 3, a calcular a pegada de carbono e a reduzir a pegada de carbono para que as grandes empresas, reduzam a sua pegada da AMBIT 3. O que é que significa este tema do âmbito 3? Âmbito 3 significa, portanto, normalmente uma empresa tem que calcular 3 tipos de pegada. Quando falamos do âmbito 3, são sempre pegadas que são fora do âmbito interior da empresa. Estão relacionadas parceiros, fornecedores... fornecedores, transportes, mercadorias que são compradas, o destino final dos seus produtos e, portanto, uma grande fatia vai ser afetada efetivamente pelos fornecedores. Os fornecedores também podem ser obrigados a preencher extensíssimos questionários na área de sustentabilidade e, portanto, não só têm que ter algum conhecimento para saber como é que os respondem, como também depois devem compreender a informação que está por trás destes resultados para saber também como é que os podem ir sucessivamente melhorando. Porque se não o fizerem, poderão ter resultados negativos e simplesmente não serem qualificados ou selecionados em processos de parceria com essas grandes empresas. Ana, isso é tão importante. Já temos falado muito sobre o tema da sustentabilidade nestes podcasts e, de facto, a maior parte das PMEs não tem noção de que a sua competitividade de crescimento local e internacional depende da sua capacidade de serem elegíveis sequer em propostas que cada vez mais as empresas de grande dimensão exigem a estas pequenas empresas de fazer reportes de sustentabilidade, apesar de legalmente ainda não ser obrigatório. Para algumas grandes empresas para as grandes empresas, para as pequenas e médias para as empresas... pequenas não, mas acaba por ser indiretamente, porque como as grandes têm essas obrigações legais que também afetam os fornecedores, acabam por ser impactados nessas obrigações. Completamente. Porquê é que tu consideras que as PMEs são tão essenciais para o desenvolvimento sustentável do nosso país? Por um lado, pela representatividade que estas empresas têm. Essa representatividade é válida não só pela importância que elas têm na economia do país e na sua competitividade, mas é também válido porque, pela expressão que as empresas têm, se elas efetivamente não integrarem estes critérios de sustentabilidade, não vai ser possível nós atingirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? Pela expressão e pela importância no tecido empresarial português.
Perfeito. E diz-me uma coisa, no final do dia, o que é que tu consideras que é importante que as empresas dominem? Portanto, quando falamos, por exemplo, de ESG, que é uma sigla que tem-se ouvido muitas vezes falar, talvez não seja claro o que é que significa o ESG na prática, exatamente. E o que é que, destas três dimensões, do E, do S e do G, o que é mais importante para as PMEs? Ok. Isso é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo que temos que tentar facilitar. No fundo, em resumo, a sustentabilidade é a capacidade que a empresa tem de integrar questões de E, de S e de G na sua atividade e na sua gestão. Quando estamos a falar do E, do S e do G, estamos a falar do quê? Estamos a falar de questões ambientais. O E de environmental, não é? Portanto, o Exatamente. ambiente. Portanto, podemos estar a falar de assuntos como redução dos consumos de energia, otimização da eficiência hídrica, melhoria da gestão de resíduos, a implementação ou gestão de sistemas de gestão ambiental, todas estas questões. Quando falamos do S, podemos estar a falar de questões como implementação de sistemas de gestão de higiene e segurança no trabalho e questões de saúde e de bem-estar dos colaboradores, práticas de conciliação entre a vida pessoal e profissional, políticas de inclusão, diversidade e de igualdade, entre outras questões. Quando falamos da parte de governação, podemos estar a falar de questões relacionadas com a ética, cumprimento, tudo o que tenha a ver com cumprimento legal e compliance, políticas de anticorrupção. Mas numa pequena e média empresa, o tema da governação talvez não seja tão evidente. Que tipo de práticas é que tu consideras que podem ser facilmente colocadas em ação para poderem cumprir estas regras, estas práticas de sustentabilidade? Sem dúvida, uma questão de base é o cumprimento da legislação. Para mim, o cumprimento da legislação, e penso que para muitos gestores nesta área, tem que ser a base. Portanto, é muito importante que as empresas consigam identificar, os sistemas de gestão também podem dar ajuda neste tema, identificar todas as obrigações legais que têm em matéria de sustentabilidade e que podem ir desde legislações ambientais até legislações de rotulagem dos produtos. Portanto, é uma área extensíssima, porque qualquer falha no cumprimento da legislação pode não só impactar a empresa ao nível de multas e de pesados processos, que depois também lhe vão onerar outras questões, como também danificar a sua reputação e a sua imagem e, portanto, toda a sua relação com outras empresas. Portanto, se tivesse que escolher na parte da governação uma das temáticas, seria sem dúvida a parte legal, que depois também abarca assuntos como corrupção, ética, a criação de um canal de denúncias interno. Mas pronto, isto já é um exemplo de uma obrigação legal que a empresa tem que cumprir. Vamos imaginar que eu sou uma pequena e média empresa e, quer dizer, não tenho tantos recursos como grandes empresas têm para implementar este tipo de práticas. A prática ambiental e a prática mais social, os vários exemplos que destes, são de facto um bocadinho mais claros, são mais concretos. Nesta dimensão de cumprir e seguir a legislação, como é que uma empresa que não tem recursos e não tem o conhecimento pode começar? Não é? Como é que pode dar os primeiros passos? Portanto, eu acho que o grande truque é aproveitar tudo o que já existe no mercado. Eu vou dar um exemplo. Temos, neste momento, sociedades de advogados que fazem resumos legais. Temos associações do setor ou associações na área da sustentabilidade, eu deixo aqui algumas referências depois para quem queira consultar, que fornecem muita informação na área, os próprios diplomas legais e também estão sempre a dar, ainda ontem participei num webinar promovido por uma destas associações, que nos ajudam a compreender melhor e ajudam-nos a poupar muitas horas de leitura. De facto, muitas vezes as legislações são bastante extensas e bastante complexas, mas o importante é conseguirmos extrair dessas legislações, porque nós não vamos ter
que aplicar toda a Tudo, legislação, claro. qual é que é o tema, quais é que são os assuntos daquilo que temos que cumprir e depois, a partir daí, avançar. Outra ideia também, às vezes, pode ser fazer uma auditoria com um outro parceiro, por exemplo, ou uma auditoria recorrendo a um fornecedor próprio desse serviço. Porque fazendo essa auditoria a primeira vez, conseguimos ter uma ideia de toda a legislação aplicável e depois aí é só manter atualizado e garantir que vamos fazendo essa autoavaliação. As autoavaliações são fundamentais, porque são elas que nos vão permitir analisar os desvios e depois sabermos onde é que temos que colocar o nosso foco para corrigir as questões que possam estar menos positivas. Olha, diz-me uma coisa, uma empresa, uma PME neste caso, que queira começar e acelerar as suas práticas de ESG, as práticas de sustentabilidade, para poder ser mais competitivo, o que é que me sugeres? Enquanto PME, por onde é que eu devo começar? Muito importante, portanto, a primeira questão é, deve haver um grande compromisso da gestão de topo e uma grande integração na empresa, na estratégia da empresa e um alinhamento com a sua missão e com aquilo que a empresa quer fazer. E depois, o mais relevante, uma das questões que eu acho que mais relevantes, além desta da legislação que eu já falei, é a empresa entender quais é que são os temas que são importantes para si. Em sustentabilidade isso chama-se materialidade. Portanto, é o que é efetivamente material, o que é efetivamente importante. Como é que isto se faz? É um trabalho que toda a gente está, apesar de já ter sido feito em muitas empresas, as novas diretivas trazem novas obrigações, mas o essencial é tentarmos perceber quais são as questões que têm um maior impacto, em que a empresa impacta mais para fora. Vou dar um exemplo. Se eu sou uma empresa que produz muitos resíduos e consumo muita energia, mas não consumo água, então o meu foco deve estar em procurar soluções alternativas, fontes alternativas de energia Otimização, e otimizações de processo que reduzam os consumos de energia e otimizações na gestão de resíduos e não me devo tanto focar no consumo de água. Portanto, aqui estamos a falar na E perspectiva isto no impacto para fora. para fora. E depois também devemos procurar entender o que impacta mais para dentro, em termos financeiros na empresa. Se eu, por exemplo, tiver um cliente e este cliente me disser tu estás a ter um mau desempenho na área social ou na área dos direitos humanos e se tu não melhorares este rating, eu simplesmente vou deixar de trabalhar contigo, então isso rapidamente vai impactar a minha empresa, pode impactar a minha empresa em termos económicos e isso também tem que ser uma prioridade. Isto é a chamada dupla materialidade, que é o impacto para fora e o risco para o negócio. Isto está ligado ou às oportunidade chamadas matrizes de materialidade, Sim, onde sim. se cruza o impacto que temos do ponto de vista interno e também o impacto que existe externamente, é isso? É isso mesmo. E, portanto, essa matriz vai nos permitir perceber quais é que são os aspectos que são mais prioritários nós atuarmos. Atuarmos, exatamente. Muito bem. Então, olha, deixa-me fazer um resumo daquilo que eu até agora captei. Por favor, convido-te a reforçar ou a complementar alguma ideia que tu consideres importante. Portanto, o tema de hoje é a gestão sustentável das PMEs. Cada vez mais existe escrutínio sobre o tema da sustentabilidade por via de regras de mercado. Grandes empresas têm estas obrigações, sejam os bancos, sejam empresas cotadas, empresas de grande dimensão. Isso do ponto Até de no vista, acesso a financiamento. até o acesso a financiamento. E, aliás, aquilo que eu percebi, e corrijo-me se eu estiver enganado, hoje os bancos têm um cuidado adicional naquilo que diz respeito ao acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas, dependendo também daquilo que são práticas de sustentabilidade, porque elas próprias também têm que enfim, reportar as suas práticas de sustentabilidade, tendo em consideração a quem é que fornecem este financiamento. E os fornecedores têm de calcular, entre outras coisas, a pegada de carbono e têm que ter em consideração que, apesar de legalmente ainda não ser obrigatório fazer reporte de sustentabilidade, elas indiretamente têm que fazer por causa do âmbito 3, porque as grandes empresas, corrijo-me se estiver a dizer algum disparate, no âmbito 3, as grandes empresas, as instituições financeiras, quando têm que reportar, reportam não só aquilo que são as suas práticas, mas também a prática de terceiros, nomeadamente fornecedores e clientes.
no caso dos bancos. Não é só no âmbito 3, porque quando falamos do âmbito 3 só estamos a falar da componente da pegada. Ok. Mas o que acontece é que as grandes empresas têm várias normas de reporte e uma das normas de reporte é dedicada exclusivamente à cadeia de valor. E, portanto, quando as empresas têm que reportar determinadas questões, até mesmo sociais, elas vão ter que reportar também dados da sua cadeia de valor e, portanto, vão ter que os pedir às empresas. E se as empresas não estiverem preparadas, e isto também já é válido muito pelas regras de mercado, porque mesmo que elas não sejam impactadas pelas obrigações legais, muitas vezes exigem aos seus clientes que preencham questionários como o EcoVadis ou outros questionários da área da sustentabilidade, e aí, mais uma vez, vão ter uma panóplia de questões para responder e ratings abaixo dos quais eles simplesmente não vão ser selecionados. Não são elegíveis para até propostas comerciais. Exatamente. Eu acho que é das coisas mais importantes que nós podemos partilhar aqui com as PMEs, que é a ignorância e a displicência que podemos ter enquanto gestores de PMEs relativamente aos sistemas de sustentabilidade pode colocar em causa a sua competitividade comercial no futuro, dentro do mercado que atua. E é interessante saber também que há outros temas. Um dos temas que está neste momento como grande prioridade nas PMEs é a captação e a retenção de talento. Porque neste momento já temos muitos trabalhadores, muitos potenciais trabalhadores, que perguntam, têm práticas, que práticas têm, e se não tiverem, simplesmente não querem trabalhar na empresa. De facto, eu não diria que... E isso está a ser neste momento uma das prioridades nesta área. É verdade. Portanto, é incrível. Eu penso que nos últimos anos eu tenho sentido, é uma área que me diz muito, porque eu venho da área de talento, da gestão de talento, e vejo que há novas variáveis nos últimos 5 anos, nem preciso de ir mais longe. É o tema da flexibilidade, não estou a falar só do trabalho remoto, estou a falar de flexibilidade de uma forma geral, e o papel social que a organização tem no mercado. E social inclui não só a parte social per se, mas inclui também a dimensão ambiental, as questões de ética que tu comentaste tão bem. E, portanto, os questionários sobre sustentabilidade têm que ser de domínio das PMEs e, felizmente, temos um programa que se chama Voice Leadership, que inclui, que inclui essa dimensão, da qual tu és mentor, imagino eu, e que agradeço muito a tua participação, porque uma das coisas que nós queremos, de facto, ensinar é como é que estes questionários e outras práticas podem ser implementadas na organização e que têm um impacto, no final do dia, nos resultados da empresa. Relativamente à minha segunda questão, que tinha a ver com o papel das PMEs no desenvolvimento sustentável do nosso país, eu penso que, de uma forma muito resumida, enfim, nós sabemos que as PMEs representam mais de 99% do tecido empresarial português e, portanto, têm uma representatividade muito grande, e se não cumprirem, também não vamos conseguir cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão pré-definidos para a Europa e para o nosso país. Sobre o acrónimo ESG, não é? O E de ambiente, o S de social e o G de governação, é muito importante integrar este conceito dentro daquilo que é a estratégia e a gestão de uma PME, nomeadamente no tema ambiental. Deste vários exemplos, eu destaquei aqui dois: a redução dos custos de energia, a gestão de resíduos, fazem parte de boas práticas de sustentabilidade no âmbito ambiental. Do ponto de vista da parte social, os sistemas de gestão de higiene e segurança, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, políticas de bem-estar, políticas de inclusão e diversidade e muitas mais também são cada vez mais valorizadas, não só por uma questão de legislação ou práticas de mercado, mas, como tu disseste há pouco, porque o próprio talento, as pessoas que estão no mercado e dentro da organização já têm essa expectativa. Depois, do ponto de vista de governação, destacaria não só o tema da ética, mas também a importância que tu deste ao seguir a legislação, que pode ir desde questões ambientais até à questão da rotulagem dos produtos. Portanto, é muito ampla e quanto mais cedo começarem, nomeadamente através de uma auditoria, que se calhar no início é um pouco mais exigente, mas depois é mais uma questão de manutenção do que outra coisa. Como começar, já existe muito no mercado. Tu destacaste 2 exemplos. Por um lado, as sociedades de advogados têm tido um trabalho importante de resumir algumas... Associações do setor. E associações. Queres dar alguma referência de associações que possam servir de referência para pesquisar? Sem dúvida, o IAPMEI e a AICEP estão a fazer um excelente trabalho nesta matéria. O IAPMEI, inclusivamente, tem uma página dedicada à sustentabilidade, com muitos links. A AICEP tem até, inclusivamente, formações na área. E depois, na área da sustentabilidade, temos associações como, por exemplo, a GRACE,
o BCSD, o Global Compact, apesar de ser internacional, também tem a página portuguesa, Exato. que são empresas, que são entidades que estão constantemente a fornecer guiões. Às vezes a dificuldade é conseguir acompanhar Tanta informação que às vezes é difícil, não é? Sim, sim, sim. Mas eu acho que se tivermos o cuidado de irmos seguindo as redes sociais, percebendo que eventos é que há, que recurso é que queremos direcionar, enviar pessoas da área de recursos humanos a ações sobre diversidade, pessoas da área financeira, finanças sustentáveis, e alocar os recursos nos sítios certos, eu acho que podemos tentar otimizar, porque eu acho que a sustentabilidade tem que ser uma função de todas as pessoas dentro de uma empresa. Sim, não é só do diretor da Não é sustentabilidade, não. cada vez mais é transversal às diferentes áreas funcionais. Até porque é impossível uma pessoa dominar todas estas temáticas que abrange. Sem dúvida nenhuma. E por isso, se calhar, terminando com aqui a última questão, que foi o que é que podemos fazer para acelerar e começar. Primeiro, o compromisso da gestão de topo, alinhado naturalmente com a missão da organização, como tu referiste, perceber o que é mais importante, e falámos da matriz de materialidade, dupla materialidade, imagino Exatamente. eu, é isso? Que tem duas dimensões. Perceber, em primeiro lugar, qual é que é o impacto que pode ter para fora, e deste o exemplo, nomeadamente o consumo de energia, o consumo de água, e tentar focar naquilo que, de facto, é passível de ser otimizado, reduzido, e depois também o impacto para dentro, nomeadamente o impacto económico, o impacto financeiro que tem na nossa organização. E é preciso escutar os nossos stakeholders, os nossos clientes em particular, porque muitas vezes eles, de uma forma explícita ou, se calhar, E até menos os trabalhadores, e a os comunidade, trabalhadores, a comunidade, exatamente, que vão nos os dizer clientes. qual é a expectativa que têm relativamente ao nosso compromisso, relativamente a estas diferentes dimensões, nomeadamente sobre os temas ambientais, os temas sociais ou os temas de governação. É mais ou menos isto, Ana? É exatamente isso. Sim. Ana, eu quero-te agradecer imenso. Eu penso que este é um tema que me apaixona imenso porque por um lado, muito novo, por outro lado, está a emergir de uma forma muito rápida e tenho a certeza que as nossas PMEs que fazem parte do Voice Leadership vão beneficiar muito do ponto de vista de competitividade se começarem a adotar estas práticas. E por isso eu queria te agradecer uma vez mais a tua participação aqui no podcast do Voice Leadership. Eu é que agradeço mais uma vez e efetivamente acho que é muito importante que as PMEs não se deixem ficar atrás neste tema e aproveitem muito bem tudo o que a iniciativa tem para oferecer, que eu acho que é meritório. Perfeito. Ana, muito obrigado uma vez mais e até breve. Até breve. Obrigado.